Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 31 de agosto de 2025. 22º domingo do tempo comum, cor litúrgica verde. Santo do dia, São Raimundo Nonato, padroeira das parturientes, das parteiras e dos obstetras. O próprio nome São Raimundo Nonato quer dizer aquele que quase não nasceu, né? Então, nonato, quase não nasceu. Então, Raimundo Nonato. Tanto que no Nordeste, assim, você vê com muita frequência as pessoas se chamarem exatamente Raimundo Nonato. Devido à dificuldade na hora do parto, aí as mães, os parentes fazem aí a intercessão por São Raimundo Nonato, que é justamente o padroeiro das parteiras, né? Então é muito, tinha muita tradição de parteiras e não ter neném no hospital. Então, Raimundo Nonato é um nome comum que você acha. São Raimundo Nonato nasceu em Portel, na Espanha. Nós estamos falando do século XIII, no ano de 1200, mais ou menos. Dotado de grande inteligência, Raimundo, no silêncio da solidão que vivia, fortificou ainda mais sua vontade de dedicar-se unicamente à ordem de Nossa Senhora das Mercês, fundada por seu amigo Pedro Nolasco, que aqui no Espírito Santo tem até a estação ali, Pedro Nolasco. Agora também é santo, né? A ordem tinha como principal finalidade libertar os cristãos que caíam nas mãos dos mouros e eram por eles feitos escravos. Nesta missão dedicou-se o coração, a alma. Querido santo, rogai pelas gestantes e suas dores e angústias, assim como os profissionais de saúde que cuidam e se esmeram nessa missão. Alcançai a graça do nascimento, das gestações mais difíceis e impossíveis. Amém. São Raimundo Nonato, rogai por nós. Quero também lembrar que a conversão de Raimundo Nonato teve que lutar contra os desejos de seus pais, né? Que eles não queriam jamais que o filho se tornasse um sacerdote. Mas ele foi, perseverou até que conseguiu entrar na ordem. Então está aí também um exemplo de vocação, né, para os dias de hoje. Vamos ouvir com atenção a palavra do Senhor. Leitura do livro do Eclesiástico. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão, e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grandes, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela seus mistérios. Pois grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele, e ele não compreende. O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios, e com ouvido atento deseja a sabedoria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 67. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai. Cantai um salmo a seu nome. O seu nome é Senhor. Exultai diante dele. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Dos órfãos ele é pai, e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Segunda leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, vós não vos aproximastes de uma realidade palpável. Fogo ardente e escuridão, trevas e tempestade, som da trombeta
e voz poderosa, que os ouvintes suplicaram não continuasse. Mas vós vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos, que chegaram à perfeição de Jesus, mediador da nova aliança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então, tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes também poderiam convidar-te, e isto já seria tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para entender o Evangelho de hoje, é necessário compreender a primeira leitura, né? Porque no versículo 30 fala: para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele, e ele não compreende. O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios, e com ouvido atento, deseja sabedoria. Então, para o orgulhoso é difícil a salvação. Para o arrogante é difícil a salvação, porque ele está entupido, lotado de conhecimento próprio. Então, o orgulho humano, essa vaidade humana, cegou, como cegou Adão e Eva lá no paraíso, né? Por orgulho e vaidade, querendo tomar o lugar de Deus, fizeram conluio com a serpente, Satanás, contra Deus, querendo ser Deus. Assim acontece na humanidade, países e sobre países, muitos países que querem excluir a palavra de Deus da sua Constituição, proibindo mesmo que sejam proclamadas até o nome de Jesus nas suas nações, e tirando a lei do Senhor, tirando todo esse ordenamento de moral que já se prolonga há quantos séculos, milhares, né, de anos, pelo menos aí há uns 4, 5 mil anos, onde nós estamos vendo a colocação, o próprio Deus pincelando aqui e acolá na história da humanidade, personagens que defendem a palavra do Senhor, a lei do Senhor. Então, exemplos como Sodoma, Gomorra, Nínive e muitos outros locais que foram totalmente destruídos em função do pecado, em função da agressão das leis do Senhor. E continua até os dias de hoje, né? Você pode ver que todas as nações que tiram Deus do contexto dos seus relacionamentos, eles tendem a não prosperar. Esses impérios se dissolvem, se destroem. Com o passar do tempo, é só ver um pouquinho de história
né, política do mundo, você vai ver que se destrói, não subsiste. Aí vem a Igreja de Jesus Cristo, que desde o início, 21 séculos, até o dia de hoje, 2025 anos, ainda está firme, plena, vigorosa, porque é dessa igreja que nos fala a segunda leitura. Vós não vos aproximaste de uma realidade palpável, fogo ardente, escuridão, trevas, tempestade, som, trombeta, não é nada estrondoso, né? Mas vós vos aproximaste do Monte Sião, igreja, e a cidade do Deus vivo, igreja, Jerusalém celeste, igreja, tá vendo? Na reunião festiva de milhões de anjos, na Assembleia dos Primogênitos, cujo nome estão escritos no céu. Então, a igreja nos traz essa realidade de vivermos antecipadamente a dimensão celeste do céu. Agora, dentro da igreja também existe aqueles arrogantes, existe também vaidades e tudo mais, mas eh, volto a dizer, os que são arrogantes e prepotentes não encontrarão, raramente encontrarão, o caminho da salvação. É isso que fala, então, aqui o Santo Evangelho. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, ou seja, o casamento é a união de Deus com a sua igreja, né? Não tentes ocupar o primeiro lugar, no cuidado com as vaidades, cuidado com as arrogâncias, porque na escalada e nesta realidade do Senhor, não existe hierarquia, ninguém é poderoso mais do que ninguém, né? Até o nome, o Papa e o Bispo, por exemplo, são servos dos servos. Eles são os primeiros a servirem. Então, quando a gente fala de igreja, a pirâmide é o contrário, né? Então, o bispo está lá embaixo, servindo a igreja, é o que mais serve a igreja. Ele tem que dar exemplo de serviço. Então, essa parábola vai falando, quando for convidado, não ocupe o primeiro lugar, não seja vaidoso. Vem lá, senta lá atrás, porque aquele que ordena tudo pode te convidar a vir e você será exaltado. E quem se achar poderoso dentro da igreja pode falar: ó, dá licença aí, que teu orgulho, tua vaidade, tua arrogância não te permite sentar no banco da salvação. É essa a realidade. Então, pedimos a Deus que, pela santa palavra de hoje, na liturgia de hoje, nos dê esse espírito humilde, a noção de sabermos que ser um coordenador de um serviço, de uma pastoral, de um movimento, não nos traz autoridade nenhuma, não é cargo político, nada disso. Ao contrário, é um serviço que realizamos na igreja em favor da salvação do nosso irmão. Serviço é, acima de tudo, um serviço. Então, que Deus venha nos dar, pelo Espírito Santo, essa dimensão, esta humildade que somente Deus pode criar no nosso coração, para bem servir ao Senhor, engrandecer ao Senhor e levar quantas almas foram necessárias a nós confiadas para a salvação em Jesus Cristo. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se De Mim Se Não Evangelizar. E eu quero fazer um convite para você. Seja você também o anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, esse sino, para que mais corações se junte a nós nessa necessidade de serviços, né, na dimensão da humildade, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.